damas e cavalheiros, sabe que a maior parte dos cristãos, eles pregam o dom do Espírito, o dom do Espírito Santo. Então isso é muito visto, inclusive a Trindade, na qual se fala do Pai Celestial, de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então mostra que os três estão juntos no mesmo propósito, como já foi explicado muitas vezes aqui nesse canal. Quem é então esse Espírito Santo? O que faz o Espírito Santo? Como é que é essa manifestação do Espírito Santo dentro de nós? Como é que a gente sabe que está acontecendo o dom do Espírito Santo? E o que é então o dom do Espírito Santo? Quais são as características do dom do Espírito Santo? São coisas apenas espirituais ou tem outros dons tipo profissionais no meio, dom de música, qualquer coisa? Bom, vamos fazer essa análise hoje, aqui nesse canal, nesse momento. Por enquanto, você clica aí em gostei, clica também se não gostou. Compartilhe com os amigos, compartilhe com todas as pessoas que vocês conhecem, para que esse vídeo possa alcançar um maior número de pessoas, tanto cristãs como não cristãs, para que eles possam entender o que quer dizer o Espírito Santo no mundo cristão. Muito bem, nós temos uma escritura aqui que nós vamos ler para vocês, que fala com respeito ao dom do Espírito Santo lá na Bíblia. Ora, a diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, porém é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de milagres, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem, como é que esse dom do Espírito Santo acontece? Bom, ele acontece para poder testificar com respeito às coisas de Deus em primeiro lugar. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo agora, você pode sentir um Espírito dentro de você, que é uma coisa, um ardor especial que dá dentro da nossa alma, que testifica de que aquilo que eu estou falando é verdade e que vem de Deus. Isso é uma maneira, nós chamamos inclusive de luz de Cristo, isso aí. A pessoa sente que é de Deus. Mas a pessoa pode também ganhar o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ele ainda descido, mas somente eram batizados, em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo. Depois de Pentecostes, quando os apóstolos eles impunham as mãos na cabeça e faziam o segundo batismo. Então, o dom do Espírito Santo, dado pela imposição das mãos, é considerado como o segundo batismo dentro do mundo cristão. Não todas as religiões fazem isso, mas as mais sérias, que querem fazer as coisas de acordo com as Escrituras, eles dão o dom do Espírito Santo através da imposição das mãos por alguém que tenha autoridade para tal. Não pode ser qualquer pessoa que chega lá, eu vou dar o dom do Espírito Santo pro meu amiguinho aqui e tal, bota a mão na cabeça dele e digo que ele recebe o Espírito Santo e está certo. Não, precisa ter autoridade para isso. Tem que vir de Deus essa autoridade, né? Que é um dos princípios, então, de todas as ordenanças do sacerdócio, todos os sacramentos do Senhor, que seria batismo, casamento e essas coisas assim, tem que ser com autoridade vinda de Deus. Portanto, o dom do Espírito Santo é algo tão especial que muitas vezes as pessoas eles contam fatos na sua vida que o Espírito Santo o ajudou. Por exemplo, eu vou contar algo assim, uma vez lá no tempo dos pioneiros americanos,
estava o pessoal indo para o oeste, e estava vindo uma tempestade, então todo mundo parou. E aí uma senhora estava sozinha com seus filhos numa dessas carroções, né? Esses carroções, e ela parou embaixo de uma árvore para poder amenizar um pouco a chuva em cima da carroça e dos bois que estavam na frente. Aí veio na mente dela assim: saia da árvore, saia debaixo da árvore, não fique embaixo da árvore. E ela não deu muita bola, até que aquela voz parece que veio na mente dela com mais força, dizendo: saia debaixo da árvore. Então aí ela imediatamente saiu debaixo da árvore. Segundos depois caiu o raio na árvore, repartiu a árvore no meio, tudo que tivesse ali no meio queimou. Então isso foi alguém que conseguiu, através do Espírito Santo, ser salvo de um terrível acidente, até com morte. A outra vez, posso contar para vocês que estavam 2 missionários caminhando na rua, e eles estavam atravessando um semáforo, né? E de repente, quando parou o semáforo para os carros, eles começaram a caminhar, mas veio um carro em alta velocidade, e esse carro vinha em direção a ele, e não daria tempo para ele escapar, um desses rapazes escapar desse carro, ele ia fechar em cima dele. Mas aí veio uma mão amiga, ou seja, 2 mãos amigas, abraçou pela cintura e puxou ele para trás. E o carro passou e bateu no outro, no cruzamento, e deu um acidente muito feio ali. E ele chegou e virou para o companheiro, o missionário, e disse assim: muito obrigado, você salvou minha vida. E o companheiro missionário disse para ele: mas como salvei tua vida? Sim, você me puxou. Se você não fizesse isso, o carro teria me atropelado. Não, eu não te puxei, eu só vi que você deu um salto para trás. Eu não entendi como é que você conseguiu fazer esse salto para trás tão rápido e tão ligeiro, né? Rápido ou ligeiro, como se faz. E aí, então, só pode ser o Espírito Santo que me salvou, né? E assim a gente vê muitos relatos de pessoas que têm esse dom. Alguns dons são um dom da língua, por exemplo. A pessoa tem uma facilidade muito grande de aprender uma língua estrangeira. Isso acontece com os missionários que vão pregar em outros países. Em poucos meses já estão dominando a língua e conseguem comunicar-se com todo mundo. Outro dom é o dom da oratória. Pessoas que conseguem ter o dom de falar, a ponto que as pessoas têm o prazer de ouvir, e mesmo que a palestra seja de meia hora, ele quer que a palestra continue por mais tempo, né? Tanto que gosta do que está sendo falado. Tem pessoas que têm o dom do discernimento. Ele consegue discernir nas pessoas o que as pessoas sentem, né? E saber qual é o talento que aquelas pessoas têm. Então é um dom do discernimento, é muito interessante, né? E tem o dom da profecia. A pessoa pode profetizar as coisas com respeito aos acontecimentos, e tanto as profecias espirituais como também os acontecimentos locais. Ele sente que pode acontecer se caso a humanidade seguir para aquele mesmo turno. Sendo que a profecia é algo mais direcionado para quem dirige a igreja, né, que está no topo da igreja, que só ele pode receber as revelações que vêm de Deus para a igreja, né? E também quando há alguma revelação especial, uma mensagem a mais que o Senhor possa estar tendo dado, além das escrituras que nós conhecemos. Então, assim, todos aquelas tipos de dons que foi enumerado lendo a escritura, a gente pode conseguir através do nosso dia a dia, com nossos afazeres diários. Podemos ter a companhia do Espírito Santo, que pode também nos direcionar para que a gente não corra perigo, como já mencionei alguns 2 casos, e também quando a gente precisa ter inspiração para tomar decisões na nossa vida. Mas para poder ter a companhia do Espírito Santo, é exigido que a pessoa esteja em harmonia com os mandamentos de Deus. Ele tem que estar guardando, seguindo os mandamentos de Deus, para que o Espírito Santo possa estar habitando em nós, em todas as pessoas. Então esse é o requisito básico para as pessoas terem a influência do Espírito Santo.
Ora, você poderia imaginar assim, eu vi lá numa igreja tal, que as pessoas gritavam lá, falavam línguas diferentes e tal. Seria isso um dom do Espírito Santo? Olha, eu diria que isso mais é um empolgamento pessoal que a pessoa está tendo naquele momento, que ele sente um êxtase, e esse êxtase ele confunde com o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, quando testifica das coisas de Deus, ele é bem manso, é um ardor maravilhoso que a gente sente dentro do coração. Não é uma coisa assim que a gente sai gritando, berrando, ou pulando, coisa desse sentido. Pelo menos as Escrituras nunca falaram que é dessa maneira que a gente vai ter o dom do Espírito Santo. As pessoas ficam felizes, então eles acham que foi uma manifestação do Espírito Santo. Então, né, a gente respeita assim, o sentimento das pessoas, mas o Espírito Santo é mais do que isso, ele é algo muito pessoal, muito íntimo. Então quem tem o Espírito Santo, ele pode testificar através do que ele sentiu para as pessoas sobre as coisas de Deus. E não somente pelas coisas que ele aprende, lendo e estudando as Escrituras, claro que é muito importante ler e estudar as Escrituras, mas somando-se com as coisas do Espírito é muito melhor. Então quando a gente lê alguma coisa com respeito à religião, a gente tem que pedir em oração para que o Senhor possa nos inspirar, para que a gente possa sentir o que tem de verdade ali, o que não tem de verdade, porque a gente sabe que a astúcia de Lúcifer é tão grande que ele aproveita os apócrifos que tem por aí, fazem modificações e colocam como verdades. Então a gente só pode saber o que é verdade e o que não é verdade se a gente tiver a inspiração do Espírito Santo ao ler tais artigos ou essas escrituras apócrifas. Na verdade, elas são fora da Bíblia, porque a Bíblia ela foi organizada lá pela Igreja Católica, pegando os papiros, os rolinhos de carneiro, onde estavam escritas todas as coisas com respeito às escrituras antigas, e que nós chamamos de cartas que os apóstolos davam para as pessoas, ou para suas igrejas na época, né? E que aí eles reuniam todo aquele material e criaram então o canon bíblico. Canon bíblico, coisas que era falado antes de Jesus Cristo, que seria a Torá dos antepassados judeus e de Jesus Cristo até a morte dos apóstolos. Então é o Novo Testamento. Então naquele momento que foi organizado ali, segundo o mundo cristão, cessou então as revelações que Deus dava a eles, até com um pouco de razão, porque a própria Escritura dizia que haveria uma grande apostasia, ia que durar muito e muito tempo, até séculos. E durante a apostasia realmente Deus não se manifestou, não chamou profetas às pessoas, até que chegou um tempo que ele chamou, mas isso é algo para ser falado em outro momento. Então pense nisso. Até a próxima. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se gostou, clique em gostei, compartilhe para mais pessoas possam assistir.